O que é poiquilocitose? Se você não sabe o que é poiquilocitose, você vai saber hoje nesse vídeo aqui. Meu nome é Thaís, eu sou especialista em hematologia, sou criadora do blog Hematologia na Bancada e aqui você encontra conteúdos que você realmente vai utilizar na bancada laboratorial sem muito mimimi. E o assunto de hoje é o que é poiquilocitose. Muita gente não presta atenção na série vermelha do hemograma, mas a série vermelha também pode te indicar diversas patologias. Se existe um assunto que você deve dominar dentro da hematologia para análises clínicas, é a poiquilocitose e as suas alterações morfológicas, pois elas significam sempre alguma patologia, alguma disfunção lá no corpo do paciente, tá? E dominando esse assunto, você vai poder discutir casos clínicos e liberar o seu laudo com muito mais segurança. E eu já vou te contar que poiquilocitose não tem nada a ver com anisocitose, apesar de algumas pessoas ainda confundirem. Brevemente falando, a anisocitose é a diferença de tamanho das hemácias, onde a gente pode utilizar o parâmetro RDW para a gente conseguir mensurar essa variação de tamanho, tá? Juntamente com o VCM, a gente consegue avaliar se existem hemácias microcíticas ou macrocíticas lá no hemograma. Já a poiquilocitose significa a alteração morfológica das hemácias, então vai alterar o formato daquela hemácia que você está acostumado a ver. E como que a gente consegue observar? Somente em microscopia. Não existe um parâmetro para a gente avaliar para dizer que existe a poiquilocitose naquele paciente. Então, sim, você vai ter que fazer uma lâmina e vai ter que fazer a leitura dela e identificar qual é aquela morfologia que você está observando. E tem sempre uma pergunta que aparece, que nos rodeiam, ou que muitas vezes eu ouço por aí em alguns laboratórios da vida, é que a gente pode escrever somente que tem a presença de poiquilocitose? Na verdade, não. Simplesmente porque, imagina que você é um médico e aí você pega um laudo que está falando que o paciente Dona Maria tem poiquilocitose e você não coloca qual é a morfologia que você observou ali. O médico ele sabe o que é uma poiquilocitose, mas para ele é interessante saber qual é o tipo de morfologia específico que você está vendo ali. Qual é o tipo de morfologia que você está vendo ali naquela lâmina. E aí, através daquele tipo de morfologia, ele pode confirmar ou excluir uma suspeita clínica. Então é por isso que é muito importante a gente saber quais são as morfologias e sempre colocar no laudo. Então colocar só poiquilocitose não é muito válido, né? O laudo ele vai ficar incompleto. E até mesmo, pensa aqui comigo, seu colega liberou um laudo somente falando que tem poiquilocitose. E eu tô falando, gente, porque isso acontece, tá? O colega liberou poiquilocitose discreta no laudo. E aí o médico liga, depois que o colega foi embora, liga para você para saber qual é o tipo de morfologia que tem ali naquela lâmina. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que reler aquela lâmina para identificar qual é a morfologia exata que ele observou e não colocou no laudo. E aí muitas vezes pode gerar um pouquinho de dor de cabeça, porque você vai ter que retificar o laudo e dependendo de onde você trabalha, esse é um indicador muito importante para a qualidade do seu laboratório. E você pode ter certeza, quando você trabalha de forma diferenciada, com qualidade no seu laudo, você vai conseguir se diferenciar muito rapidamente e isso vai levar você a um destaque que outras pessoas ainda não alcançaram, mesmo estando muito tempo lá dentro do laboratório. Trazendo aqui para uma realidade da bancada laboratorial em análise clínica, quando você coloca esses quesitos de qualidade, diferenciação no seu laudo, vai ser muito comum o médico te procurar para poder tirar dúvida, para poder saber mais sobre o paciente e você também vai poder perguntar muito mais para o médico. Isso, gente, é um aprendizado sem tamanho e muito mais. Muitas vezes ele pode ligar para querer falar com você lá no laboratório ou ele vai descer, né, vai até o laboratório para falar com você especificamente, porque ele já entendeu que o seu laudo tem um laudo de qualidade, o seu laudo é um laudo diferenciado, somente porque você está sugerindo, está ajudando ele na suspeita clínica dele. E talvez você pode estar aí pensando, nossa, que besteira, mas a realidade da bancada é que muita gente finge que sabe quais são os parâmetros e na verdade não sabem. Tem até vergonha de perguntar. Escuta que eu tô te falando.
Quando as outras pessoas começam a perceber que você está liberando um laudo de qualidade, que o seu laudo é diferenciado, é só um passo para você conseguir subir de cargo, para você conseguir pular para áreas maiores aí dentro do laboratório, tá? É claro que eu não estou falando que isso vai acontecer de um dia para o outro, que você vai chegar hoje, vai começar a liberar o laudo de qualidade e aí do nada você vai subir de cargo. Não, mas com certeza é um passo, são etapas que você vai subindo lá dentro do laboratório e a qualidade, e você não esquecer qual é a importância clínica de tudo que você coloca ali, vai te ajudar em muito lá dentro da sua carreira de biomédico, de analista clínico, tá? E nada melhor que para você liberar um laudo de qualidade, para você se diferenciar, é você entender quais são essas morfologias diferentes, né, que aparecem na poiquilocitose. E agora eu vou mostrar para você essa diferença morfológica e vou mostrar qual é a sugestão clínica para cada morfologia específica. Então vamos lá? Alterações de morfologia de poiquilocitose, tá? É claro que dentro do curso Hematologia Sem Segredo eu explico de uma forma muito mais detalhada, de uma forma muito mais rica de imagens, mas com certeza aqui você já vai aprender bastante, tá? Vamos começar aqui falando do acantócito, tá? O acantócito é essa forma aqui de hemácia e ela é uma forma que a gente fala que ela é espiculada, né? Que ela parece que tem uns espinhos assim nela. E ela é associada ao quê? A hepatopatias, a pós-esplenomegalias, insuficiência renal e alcoolismo crônico. E como que a gente deve tomar cuidado, né? Muitas vezes se a gente encontra esse tipo de hemácia aqui, somente no final da lâmina, né? Lá bem na cauda assim, isso quer dizer que a gente estragou a lâmina, né? Que a gente estragou a hemácia. Quer dizer que com a nossa força que a gente fez o esfregaço, a gente acabou que estourou essa hemácia, ela ficou aqui nesse formato. Então, sempre que você observar um acantócito, observe sempre a lâmina inteira para você ver, para identificar se tem muito mais aí em volta, em todos os campos, em quase todos os campos. E aí você pode colocar que tem sim poiquilocitose e vai colocar que foi observado o acantócito naquela lâmina. A segunda morfologia que eu trago para vocês é a target cell ou hemácia em alvo. É essa hemácia aqui que está na pontinha da célula. A hemácia em alvo a gente também pode chamar de codócito, tá? Eu conheço como target cell, mas cada região pode falar de uma forma diferente. Ela é associada à icterícia obstrutiva, doença hepática severa, deficiência de ferro e hemoglobinopatias. Mas elas também podem ser encontradas em anemia por deficiência de ferro, por doenças obstrutivas do fígado e pós-esplenomegalia. Lembrando que o hemograma é sempre um conjunto de dados, tá? Então a gente precisa avaliar muito bem o hemograma, interpretar ele inteiro e aí com as nossas observações, né, o médico vai juntar todo o histórico do paciente também e vai conseguir fazer um diagnóstico bacana aí para ele. Mas é claro que a nossa observação conta muito aí para o médico para ele conseguir fechar esse diagnóstico clínico, tá? Tô mostrando para vocês só para entenderem que realmente é importante a gente descrever a poiquilocitose, tá? Uma outra morfologia de hemácia aqui é o dacriócito. O dacriócito é essa hemácia aqui que a gente chama de hemácia em lágrima, hemácia em gota, hemácia em coxinha, né? Tem gente que fala que é em coxinha. E ela pode aparecer na mielofibrose, em anemia megaloblástica, anemia por mielodisplasia e na talassemia maior. Ela também pode, algumas vezes, ser um artefato. E quando que ela é de forma artefatual? A gente observa se todos os dacriócitos que você encontrar estão virados para o mesmo lado, que seria para o lado que você faz o esfregaço, que você puxa, também quer dizer que você acabou estragando a hemácia e aí você que fez ele daquela forma artefatual na lâmina. Quando você encontra como aqui nessa imagem, essa está virada para cá, tem umas viradas para baixo, outras viradas aqui para o lado, então quer dizer que está correto, tá? É dacriócito mesmo, não é uma hemácia que a gente estragou aí a morfologia dela, tá? Uma outra morfologia são os eliptócitos. Olha como tem bastante aqui nessa imagem. Quer dizer que a hemácia ela tem uma forma elíptica, né? Tem gente até que fala que parece um arroz, enfim, tem várias formas aí que as pessoas falam. Mas ela aparece, no geral, gente, em eliptocitose hereditária, tá? Ela também pode aparecer nas anemias de deficiência de ferro, em talassemias, megaloblástica, mielofibrose, em vários tipos de anemia. Lembrando sempre, né, que sempre vai juntar com outros exames para conseguir fechar um diagnóstico do paciente. Outra morfologia que é importante também a gente citar são os drepanócitos, que eu acredito que pode ser aí um dos mais conhecidos aqui, que é a hemácia em foice, né, que é essa hemácia aqui. Ela é associada, né, categoricamente à doença falciforme e de preferência
ela deve ser liberada quando o paciente ele já tem algum exame que comprove esse tipo de anemia. Ou se você não tem acesso aos exames, liga no setor e pergunta, tá bom? Se o paciente ele tem histórico. Geralmente o paciente já sabe, né? Ele já tem histórico, ainda mais quando a gente vê uma lâmina cheia de hemácias em foice. E em outras vezes a gente só vai encontrar elas falsizadas parcialmente, não vai ser tão nítido assim a foice, pode ser que seja assim, ó, nessa forma aqui, que tem gente que confunde com eliptócitos. Porém, se você observar um pouquinho mais de perto, o eliptócito ele tem as extremidades arredondadas, enquanto o drepanócito ele tem as extremidades mais afiladinhas. Uma outra morfologia que a gente também deve observar são os esferócitos. Os esferócitos muitas vezes podem ser difíceis de enxergar e eu recebo muitas queixas, né, das pessoas que não conseguem observar os esferócitos, tá? Também compartilho dessa dificuldade, tá? Quando eu comecei a estudar hematologia para me aprofundar em série vermelha, os esferócitos sempre foram muito mais difíceis para mim observar. Porém, peguei um macete para conseguir identificar aqui, para mim funcionou super bem, tá? É colocar em uma objetiva menor, que você não leria, por exemplo, em uma objetiva de 20, tá? Uma objetiva menor, escolhe uma objetiva menor aí ao seu gosto. E aí você consegue ter uma visão mais ampla da lâmina e você consegue observar mais nitidamente os tamanhos das hemácias e a sua coloração. Porque o esferócito, a gente observa que ele é mais corado do que as outras hemácias, tá? E geralmente ele é ligeiramente menor. E a gente consegue observar dessa forma, tá? Um macete, uma dica aí para vocês. E quando que aparece nessas hemácias, que são as hemácias esféricas, né? Que ela não tem aquela parte bicôncava dela, que faz parte da morfologia comum. Ela vai aparecer em esferocitose hereditária, em algumas anemias hemolíticas, super importante. Ela também pode ser adquirida em anemia imunohemolítica, anemia hemolítica por corpúsculo de Heinz ou microangiopática. Uma outra morfologia que é importantíssima também, e eu já falei em algumas aulas para vocês que os esquizócitos eles podem interferir diretamente na contagem das plaquetas, então prestem atenção. Se você observar uma lâmina que tem plaqueta baixa, mas tem esquizócito na lâmina, refaça o seu exame e confirme a plaqueta daquele paciente, tá? Mas vamos lá, os esquizócitos, que são esses fragmentos aqui de hemácias, tá? Eles são observados em casos de anemia, tá? E quais são as patologias que são de urgência, né? Que a gente sabe que vai ter bastante esquizócito. É associada à púrpura trombocítica trombótica, né? Que é comum em adultos. E a síndrome hemolítica urêmica, que é comum em crianças, tá? Que pode causar, aí, principalmente, a gente observa associado à plaquetopenia. Eu gosto sempre de frisar aqui, gente, o rolô não é uma poiquilocitose em si, tá? Ele não tem diferença morfológica nas hemácias, como a gente pode observar. As hemácias continuam com a sua morfologia ok, continuam redondinhas, com a forma comum do disco bicôncavo. Porém, em muitos laboratórios, aí eu já trabalhei em alguns, que eles classificam o rolô como poiquilocitose, apesar de não ser, tá? Então eu coloco aqui como curiosidade. Eu, particularmente, eu não libero como poiquilocitose. Se eu encontro rolô, eu não coloco que tem poiquilocitose, eu só coloco diretamente na observação que tem o rolô. Mas existem lugares que tem esse critério de que é para colocar como se fosse uma poiquilocitose, tá? Por isso que eu falo dessa forma para vocês. E quando que aparece, né, o rolô? Ela é comum quando tem um aumento de imunoglobulinas, tá? Lá dentro do seu sangue periférico, e as hemácias ficam assim, com essa aparência, tá? Ela também, quando é associada a plasmócitos, a gente tem uma hipótese diagnóstica de mieloma múltiplo. Então, frisando aqui para vocês, cada operação pode sim sugerir, tá, um estado clínico, uma patologia para determinados pacientes. Então, se você é um analista clínico e que você quer ser diferenciado, você quer liberar o seu laudo com qualidade, é importantíssimo você saber dessas alterações morfológicas que tem nas hemácias e o que ela pode te indicar. Se você gostou desse vídeo, já coloca um gostei aqui, já comenta aqui no vídeo, porque é assim que eu sei que você está gostando dos assuntos aqui no canal. Um beijo e até a próxima!